Antônio! Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, na cidade de Vila Biene, a este canal, que juntos estamos tentando, apenas como havíamos conversado, sermos um instrumento útil. Então, daremos continuidade ao capítulo 3 do livro O que é o Espiritismo, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, O Homem Depois da Morte, item 162, na indicação de Kardec do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Bom, então, ficamos na 567, pero vamos revisar a 569. A 569 é cruel. 566. Ah, meu Deus, 569, mas tudo bem. Vamos então. Espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa, de preferência, pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida. Eu estou lendo para que vocês, para quem não esteve, se está entrando, como se diz aí, tem uma pessoa na vibe, viu, Antônio? Tudo se confunde. Foi pelo atraso. Boa tarde. De nada. Oh, que isso, bem-vindo. Tudo se confunde no objetivo geral. Se for bom, se interessará na proporção em que eles lhe permitirem ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito dedicado a determinada arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em anterior existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda isto. O que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa da infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que, para eles, não é mais do que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. E aí, alguém quer comentar, fazer uma... Sim, Vânia? Eu fechei, eu não vi que estava aberto. Tem problema não. Aqui se pode rir, vai ficar assim. Aqui, graças a Deus, não tem. É isso. Terezinha, Alguém quer comentar? eu quero. Por favor. E vou comentar mais sobre o seu sorriso, porque aqui o Espírito ainda foi muito gentil com a gente. Foi. Foi. Foi muito gentil com a gente. Mas é engraçado que a nossa vida é pautada por curiosidades, né? Quer Uhum. dizer, isso não no sentido ruim, no sentido negativo. A curiosidade é o que estimula a busca do conhecimento, é uma coisa boa. Mas quando a gente lida com essas duas questões, a nossa vivência aqui, o mundo espiritual, especialmente o mundo espiritual mais avançado, aliás, não precisa ir tão longe, os planetas mais avançados, dos quais a gente já tem notícias através da fenomenologia espiritual, através de médium, através não só no espiritismo, como na doutrina espiritualista, então é riquíssimo nisso, que é muito grande. A gente fica curioso sobre as questões e aí também, mas uma tônica das orientações que nos chegam é que a gente tem uma visão aqui muito distante da realidade do mundo espiritual, e chegando lá, muitas vezes, uma coisa que a gente passou a vida inteira pensando, eu quero fazer isso, quero dar continuidade. Chega lá, você tem não mil, mas tem muitas outras circunstâncias que vai te levar em direção diversa, por razões óbvias, no que diz respeito à sua evolução, e aquilo que nós devemos fazer pelo conjunto da criação, que nós somos todos instrumentos, né?
aqui, ali, o acolá, intelectual ou desintelectual, estamos sempre... Era isso, Célia. Tá fechado, Zé. Então, vou dar continuidade a 565A. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados. Mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. Bom, então isso foi conversado na semana passada, eu só trouxe para que as pessoas que não estiveram conosco possam entender sobre o que estamos, qual o conteúdo que nos referíamos. Vamos lá, gente. Como vocês sabem, todos estão aqui para aprender. Então, cada um fica responsável dentro dos seus limites. Então, por favor, a tarefa é de todos, tá? Dando continuidade, então, aqui... Não, vamos lá iniciar 567. Os espíritas, os espíritos interferem, eu vou dizer assim, tá? Algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres, os espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Essas paixões aqui nós conversamos, está sendo muito dialogado, trazido pelo Paul Janet, não é isso? Então, quais seriam essas paixões, Terezinha? O que você acha? É, eu entendo como paixões, Zélia, porque às vezes os espíritos se referem às más paixões. Se eles se referem às más paixões, é porque existem as boas. Por exemplo, um médico, um professor que abraça a sua profissão com paixão, né? Ele é apaixonado pela sua profissão, é uma coisa boa, benéfica. Agora, quando essas paixões extrapolam o equilíbrio, né? Deixam de ter aquela noção de certo, de errado, né? Aí aquilo já é vamos dizer, uma má paixão, uma paixão que pode prejudicar a evolução da criatura, ou retardar. Ela vai evoluir de qualquer jeito, mas pode retardar e tudo mais. Então, eu entendo paixão assim, né? Então, geralmente, os espíritos falam de paixões no sentido das imperfeições morais, né? Eles falam muito nesse sentido, das imperfeições morais. Então, quando o espírito ele se lança atrás dos seus desejos, né? Daquilo que ele deseja muito, ele quer muito, sem discernimento, sem equilíbrio, isso é chamado de paixões, né? Que os espíritos chamam de paixões. Mas, como eu falei no início, existem as boas paixões também, né? No sentido positivo, né? Uhum. Bom, como o grupo é de estudo, Isso, então, porque agora. a paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que a paixão ela é sempre negativa, assim como a inveja. Não existe adjetivo para inveja. Eu tenho uma inveja boa. O pessoal fala isso, vulgarmente falando na sociedade. Isso não... assim como o conceito mesmo, eu debato a
a inveja, porque nos alunos eles, mas e quando a gente tem uma inveja boa? Não, não existe inveja boa. Inveja é inveja. Então a gente precisa mudar o vocabulário, porque já nosso vocabulário já é pobre, né? E se a gente ainda for dar adjetivo para uma coisa ruim, pelo amor de Deus, né? Poxa, Então eu tenho inveja boa, essa eu eu nunca tinha ouvi isso. escutado, Não, não. mas é uma inveja boa. Não, não tem inveja boa. Poxa, É inveja. É. Então, eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, depois eu vou pesquisar melhor, que a paixão, eu acho que ela vai no mesmo sentido, porque é aquilo que nos tira do equilíbrio, né? É um sentimento vulgar, não vulgar no sentido vulgar da palavra, uma redundância, né? Mas é um sentimento, eu acho que mais ruim, que bom, não é, eu acho, mas eu vou pesquisar melhor isso. Eu Porque vou te dar paixão até, inclusive, até o Paul Janeiro fala muito sobre isso, viu, Vaninha? Muito, todo esse, muito. Eu só vou trazer algumas coisas que eu vi lá no tratado, agora, tratado, como é que é, gente? é, é, Pequenos tratados de é, filosofia, eu acho é, que. é uma coisa Aí assim. tem assim, ó, 6 paixões primárias. Isso, primária, isso. De um lado, amor, alegria, desejo. Do outro lado, ódio, tristeza, aversão. Delas, aí agora, viu? Derivam todas as outras, como admiração, desprezo, esperança, medo, segurança, desespero, inveja, mágoa, cólera. É porque, como o que você está se referindo, Vânia, é que quando o ser, por exemplo, essa pessoa que deu esse exemplo aí, mas é uma inveja boa. Se ele continuar com este pensamento, aí vai ser um hábito dele estar sempre repetindo a mesma coisa. Vai se tornar um É, vício. é. Então, esse hábito repetitivo já veio da onde? Que paixão ele escolheu, no caso, esse ser, para estar repetindo esses atos. Como será? Olha aqui, ó, a inveja. Hum. Ele não quer dizer que é invejoso. Não quer dizer que é Então, invejoso. né, Zélia? Então, na definição do Paul Janet, tem a parte positiva e a negativa, Eu vou, certo? tra... eu vou ter que trazer. Bom, eu teria que. Olha, gente, é um estudo complexo sobre as paixões. É complexo, tem todo um capítulo falando sobre ele, certo? Então, assim, eu acho, vamos tirar, vamos ver a essência daquilo que ele está dizendo, porque senão teríamos que estar estudando o Paul Janet e não o Livro Sim. dos Espíritos. Hum. Mas o Edilson queria falar, diz Edilson, por favor. É, que nem você falou, a gente vai conversando e vai chegando no entendimento. A paixão não é questão dela ser boa ou ser ruim. O excesso da paixão que Isso. transforma o espírito mais materialista e com isso faz com que ele se apegue cada vez mais à matéria. Por isso que às vezes o Kardec se coloca lá as más paixões. Por quê? É o excesso que ele tem naquela atividade que o torna mais material do que moral e espiritual. Acho que é nesse sentido, então, são os excessos. Exatamente na Gênesis tem dizendo isso. Tem dizendo isso, que é o excesso dessas emoções, dessas sensações. Justamente. Tá vendo? Olha que coisa boa. Essa trocando ideias, é isso que eu gosto. Se estudando com sorriso, né? Porque Olha, fica eu aquele negócio. peguei aqui Sim. agora rapidinho, né? É um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, é envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer pessoa. Então, eu vejo um entusiasmo grande por uma coisa até boa, pode ser uma paixão, né? Eu vejo É, dessa forma. olha só, eu estou pegando, então, já que vocês estão querendo falar sobre a paixão,
Então, peraí, olha só. Aqui, eu tenho que compartilhar. Foi da onde tirei, tá? Estão na tela? Tá na tela, gente? Tá. Pronto. Então, vocês veem, por favor, o capítulo 3 da Gênese, o bem e o mal. Tem aqui uma nota, eu não sei, aí teria que ver a Gênese física. É do Paulo, é do Eu tô editor. aqui com Eu ela. sei, mas eu não sei a página do livro físico, certo? Então, ele tem aqui dizendo sobre a ciência Página psicológica do século 106. XIX. Oi? Página 106. 106? Pronto. Pronto, peraí. Pois eu entrei, tá, Edilson? Então, ele vem falando sobre, olha, Tratado Elementar de Filosofia. Foi o que nós já lemos, certo? Aqui, ó. 6 paixões, como nós vimos, primárias de um lado, aí foi o que tinha comentado, deixa eu pegar aqui. Aí eu continuo. Olha só que interessante. Porém, explica Janet, no uso comum da palavra paixão, significa os movimentos excessivos, aí Edilson, e violentos da alma, que a levam além dos limites da razão, um fenômeno patológico. É nesse sentido que devem ser combatidas, mas, assim entendidas, são apenas exagero e abuso das comoções naturais, inevitáveis, que os psicólogos chamavam de paixões. Aí ele tem dizendo, sendo muito difícil a distinção desses conceitos, esse estudo de Allan Kardec justifica-se e ganha importância. Aí tem Allan Kardec. Bom, é como nós falamos, gente. Se há esse excesso, foi o que até o. Peraí, deixa eu ver aqui que o Edilson. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários, certo? Prece pelos doentes e pelos obsediados. Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o capítulo, Edilson? Aí lá no finalzinho, né? É só para comentar que ele fala das paixões, aí os Olha, excessos gente, delas semeiam em nós germes malsãos, né? certo. Vocês querem realmente continuar com as paixões? Porque eu teria que buscar o livro. Não, Não, Viu a não ver? precisa não. não. Porque assim, não é bem por aí. A gente Ah, mas já eu deu, só já não deu, né, deu. para Você entender. porque vai se tornando hábito, gente. Se torna Torna hábitos, aí fica um excesso. excesso, já depois se torna É, um transtorno emocional. e é onde nós devemos combater, né, os excessos. Exatamente. E a Já deu palavra para. paixão, ô Zé, a palavra paixão por si só, como eu vejo, ela já expressa um sentimento muito forte, muito. Exato. E mesmo que seja na direção de uma coisa boa, pode levar a pessoa ao desequilíbrio. A coisa boa deixa de ser boa. Isso. Tudo é Exatamente. questão do equilíbrio, né? Exatamente. Então vamos ver. Ah, eu fui buscar. Não, mas não acho que. Não vou buscar, não vou falar, não. É sobre a cólera, ou sobre a paixão. Eu acho que já confessamos. Porque Uhum. nos estudos, que quando se vê lá no estudo do Paulo, ele deixa bem direitinho naquele pensamento e vida, que vai passando aos poucos, se tornando hábitos. O ser vai, faz, tem ele diz, hábito condicionado. Vai cada vez mais e não sai disso, cristaliza. Então, aí entra no quê? Nos distúrbios. Nos distúrbios. Claro, já se torna patológico, né, gente? Agora imagina a inveja aí, nós estamos falando, e outras coisas. Vamos voltar? Ô, Terezinha, depois eu posso. Você tem Por quê? o tratado, deixa eu pegar Não, não o tem. Janê, para que você queira ver, eu digo onde está. Nesse caso, pequenos elementos de moral, capítulo 12º, eu vou aqui. Ai, meu Deus, espera aí, gente. Para que vocês, vou só compartilhar, para que vocês. Aqui, olha, tem muita coisa.
Aí ele está falando de tratado elementar, não é isso? Aqui no de Paul Janet tem pequenos elementos de moral e aperfeiçoamento de si mesmo. Então, o capítulo das paixões. Capítulo 12º, certo? E ele vai explicando aqui o que vai ocorrer. Eu posso colocar isso depois lá no, eu acho que eu nem vou colocar, é longo, é extenso e fica chato. Então, tratado qual é, gente? Elementar. Elementar da moral, de moral. Capítulo 12º, paixões. Muito interessante. Vamos lá? Bueno, vamos lá, terminar essa questão. Gente, está invisível para vocês, não está? Ótimo. Está visível? Está visível? Tá, Tá, tá. Tá, tá sim. Os Perfeito. espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos detalhes, mas não o fazem, senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos somente ligam a essas, os espíritos somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. É o que nós levamos no mundo espiritual, que ainda estamos nessa situação, às vezes até, como nós estávamos conversando psicologicamente falando, que essas paixões, que somos apenas continuação do que é, somos, porque somos, vamos continuar no mundo espiritual, né? Com essas tendências, e aos pouquinhos vamos nos adaptando ao mundo espiritual e vamos deixando isso. No que está se referindo aqui aos espíritos, no caso, de elevação José, inferior, aí da sua onde você inferioridade. está com o cursor, tá vendo? Os espíritos inferiores somente ligam. Você digitou ou você copiou esse Não, isso aqui é pedacinho? o PDF. Ah lá, os espíritos inferiores está faltando aí. Aonde? Os espíritos se Aí, um ocupam pouquinho aqui, mais para baixo, um pouquinho. Desce. Os os, espíritos, ó, inferiores somente ligam essas coisas. aqui, É, aqui. Então tá. isso. Gente, vê, espíritos inferiores, é. Então tá, É que eu obrigada, tô com Vânia. o livro, os espíritos inferiores somente. Isso. Deve ser uma. Que acima está falando dos superiores, então, É, não É, faz então aqui. sentido. é que no meu É livro físico porque está escrito inferior, os espíritos inferiores. tá aqui, ele tá dizendo dessa parte da inferioridade. Isso, tá aqui. Obrigada. Pronto. É, eu acho que não tem que se conversar sobre isso, não, porque vai de acordo com a elevação é, moral de cada ser. Então, se nós temos as ocupações, quer dizer, por exemplo, você acha, vai que Terezinha lá é um espírito superior, né? Espírito superior, você acha que Terezinha vai ficar escutando as músicas que Zélia escuta? Vai dar essa atenção toda que Zélia dá às artes? Hã? Então, é Zélia, o espírito inferior, que vai estar nesse nível eu não, a Zélia, que é um espírito inferior, não vai poder ser uma Terezinha, porque Terezinha é um espírito já mais amadurecido. Ela tem o seu tempo, e eu também terei o meu tempo e minha velocidade de chegar. Então, as ocupações, é óbvio, vai de acordo com o que é, com o nosso grau evolutivo. Você acha que como se vai exigir de um espírito que já está numa certa evolução? É, vamos dizer, um espírito não inferior, mas que ainda não amadurecido, ser o quê? Vir com uma tarefa que ele não está preparado, gente. É como uma criança. Nós estamos, necessita de todo esse tempo para amadurecer. E nós não podemos ir contra as próprias leis da natureza. Tudo tem o seu tempo. Alguma coisa a mais? Podemos seguir?
Isso aqui não tá, isso aqui não tá tão. Agora, agora vai vir algumas coisas muito interessantes. Observe. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir. Observem a palavra missões. Os espíritos que têm missões a cumprir. Cumprem-nas em estado errante ou encarnado. Os dois. Podem fazê-lo num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Errante está se referindo ao mundo espiritual. Ele está lá, não está no estado transitório do espírito, está se preparando para retornar ao mundo, ou retornar à carne, ou seja, reencarnar. Então, um e outro. Por que isso, gente? Por que isso? Como essas missões, nós não temos os nossos espíritos protetores? Então, eles estão lá. Sua tarefa. Mas cada um de nós também tem a sua. Cada um é responsável justamente por a nossa tarefa. Então, em ambos. Bueno, vamos seguindo. Alguma coisa a mais a comentar? Alguém quer deixar? Deixa eu não tá tão. 569. O que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderias compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios, é claro. Como nós vamos compreender? Como vamos compreender tudo? Se nós ainda estamos num patamar tão ainda abaixo, não temos noção, como temos condições? Temos condições de entender. Imagina todas, como ele coloca aqui, gente. Oh, que isso? Aí vem. Eu não posso, é interessante, eu não estou podendo mexer o cursor, que já vai para assim. As missões dos espíritos têm sempre Zélia, você está lendo a explicação de a Kardec, né? explicação. É. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo, seja como espíritos, seja como homens. São encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num ciclo de ideias mais ou menos amplo, mais ou menos especial, de preparar as vias para alguns acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Nós havíamos comentado sobre isso. Aí aqui, alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção, sobre a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira com que desempenha a sua tarefa. Sim, Terezinha, você queria falar Não, sobre isso? Não, mas eu só vou comentar aqui, né? Então, existem tantos tipos de missões no mundo espiritual e também no mundo físico, quanto existem os graus de evolução dos espíritos, né? Então, os espíritos mais evoluídos têm missões mais amplas, que abrangem um maior número de pessoas, né? E os espíritos com menos evolução, as suas missões são mais restritas, né? São mais restritas.
É isso, né, que está dizendo esse parágrafo, né? Essa explicação de Kardec. Porque foi justamente o que nós comentamos anteriormente. Seria inviável exigir do quem não está preparado coisas que, por exemplo, de espíritos superiores. Não tem lógica, Não tem. nem é racional. É óbvio que a partir do momento que o espírito vai se amadurecendo, também vai adquirindo mais responsabilidades e vai se sentindo cada vez mais útil. Então, vai É se que tornar. existem algumas pessoas que dizem, eu já participei de conversa para o grupo de estudo, e diz que missão é só aquelas missões importantes dos espíritos elevados, né? E aqui ele está dizendo que não, né? Existem as missões, as pequenas missões, né? De acordo com a capacidade do espírito, de acordo com a evolução. Uma missão, Isso. imagina, a missão de mãe, de pai, Exatamente. E no Então, eu ia final ele falar tem isso. ele fala sobre isso. e a Então, cuidar. nesse texto na Revista Espírita, que eu falei sobre o céu, o Kardec fala exatamente isso que a Terezinha falou, a missão dos pais a direcionar a vida do filho, né? A bem Filho, conduzir. Mas E aí fala ó, sobre essas missões, do jeito que está aqui, tanto gente, é o no final, Espírito, né? é a última questão deste capítulo falando É, sobre a paternidade, a então, maternidade. nesse grupo de estudo, o pessoal fala, não, essas coisas pequenas não são missões, é são verdade. tarefas. É São verdade, falam tarefas, mesmo, né? falam no movimento espírita, né? Mas Fala aqui, que missão é só espírito missionário. E o Kardec não, fala exatamente isso, que tem a missão pequena mesmo, é uma é missão, né? lógico, mais É uma simples, tarefa né? mesmo, cada um tem a sua tarefa. É, Temos a nossa missão, só que limitada. isso. Vai de acordo com E o é nosso bom a gente grau. ter essa consciência, porque nos traz mais responsabilidade em tudo aquilo que nós vamos executar, né? Exatamente. Conheço. Essa é a Nilce. Ah, Agora eu eu acho que conheço. você conhece, é por Agora eu isso que eu achei. conheço. Agora sim. Bom, Nilcinha, nós estamos dando Desculpa o continuidade. atraso, Zélia. Que Desculpa o isso? atraso. Eu estava na Ah, casa da minha filha. Hoje é feriado aqui. sim? O dia Dia do 20. Gaúcho. Dia do Gaúcho. Ah, Ok. Gente, eu não tem problema não. Gente, não está aparecendo, não é isso? Agora? agora está. Sim. Agora deu. Certo. Agora tá. Então vamos lá. Nilce, nós estamos na questão 570. Vamos lá. Tá gostoso o estudo hoje. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Aos que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Exato. Por que isso, gente? Por que será? Será que realmente, quando nós perguntamos, existe casos aqui muito, bom, vamos já que Vaninha falou sobre a responsabilidade materna, paterna, tem aqui um caso em que os netos ficam com determinada pessoa, que é minha vizinha. Porque a filha trabalha, então ela fica 3, 4 dias. Então nós estávamos conversando, eu falei assim, olha, é muito delicado, você é responsável pela educação dos seus netos. Assim, eu não. Hã? Eu não sou responsável, não. Os pais são responsáveis. Eu só tomo conta. Então, dá para entender porque não tem a noção ainda da Porque se você... responsabilidade desta tarefa. Por isso que quando o netinho fica gritando e se impondo perante a própria avó, que ocorre, e que grita e que esperneia assim, e que a avó não faz nada, então a responsabilidade será de quem? Do que ela deixou de fazer e está tendo tempo, porque desde bebê, desde que nasceu, certo? Então, no que ele está se referindo aqui, não tem nem ideia da sua responsabilidade. Mas, gente,
E tem pessoas, Zélia, e tem pessoas que cumprem, mas nem sabem, nem têm noção que estão cumprindo com uma missão. É o que ele vai Simplesmente, realmente falar aqui. simplesmente executam e não têm essa consciência que estão executando uma missão que foi, né, Naturalmente, né, Terezinha? talvez até escolhida por ele mesmo, ele não tem a noção. Só vai saber quando desencarnar. Aí ele vai saber. Pois é. Então, é delicado. Muitas vezes nós temos a nossa responsabilidade, como a Terezinha está falando, mas nós ficamos, às vezes, muito limitados. Porque estamos assim, nos cristalizamos muitas vezes. E também eu acho não, é uma realidade, né? Por exemplo, o caso aí dessa avó, né? Como tem tantas, né, que cuidam dos netos. Não é por acaso que você está com uma criança do Isso. seu lado. Não é por acaso. Exatamente. Né? Exatamente. Tem uma razão para você estar cuidando de uma Exatamente. criança. Né? E eu estou trazendo isso por quê? Porque é grave. É grave? Porque Sério? é grave no sentido de que dá a chave à criança, e aqui é muito caro quando se perde uma chave. Porque é muita burocracia que se tem, não é aí como nós. E de repente desapareceu a chave. Teria que se pagar no mínimo 400, 150 francos, 200 francos. Multiplicam por Nossa. 6. Porque. E também a menorzinha queimou o bracinho. Estava fazendo alguma coisa e queimou o bracinho. E eu tive que conversar com ela, explicando, dizendo assim: olha, o que realmente ocorreu, não existe culpas, mas você tem uma responsabilidade. Quem é a criança aí? É você ou é? Quem é? Então, como vai ser? Quem é que está. Aí eu trouxe de uma outra forma sobre a parte de educação. E olha, da mesma forma que ocorreu isso, para chamar a tua atenção, que não é só a tua, a nossa atenção, é o momento de também sairmos de determinados hábitos. Aí vem os hábitos. Por quê? Porque a criança, como é um ser mais amadurecido, ele sabe, ele domina a área, entendeu? Então, olha, não é pelo fato de você, desses. Nós estamos fazendo um evangelho, então vai ser. Nós podemos conversar gradualmente. Então, a tua tarefa é de esclarecer e de educar. Você não pode ficar dando assim coisas que a criança ainda não está no seu tempo. E assim foi. Estávamos conversando, aos pouquinhos, já está tendo uma noção, já está. Porque como foi grave, como eu disse, poderia a menininha, porque aqui é como se é um fogão cerâmica. Então, quando você utiliza, fica ainda quente a cerâmica. Poderia a criança queimou o bracinho, ter puxado o quê? Água quente, essas coisas todas. Então, colocar limite não pode, se está cozinhando, não pode estar lá, perto da avó. E assim foi sempre feito. Realmente, às vezes, somos instrumentos cegos. Bom, vamos lá. Olha só que interessante. Aí, Terezinha, olha aí, Maninha. Só há espíritos elevados no cumprimento de missões? 571. A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, que não é a do general. Olha aí, Giovanni, quando você for com essas pessoas, já diz: olha, gente, capítulo 10, segunda parte, Livro dos Espíritos, capítulo 10, ocupações das missões do Espírito, questão. Deixa eu pegar lá, 70, qual é, gente? 571. 571 está dizendo que vem a ser. São só para os espíritos elevados as missões? Cada um tem a sua missão. Alguém quer comentar sobre isso? Já falo. Eu acho que está bem, já bem comentada essa parte, né? Exatamente. Nilce?
Não, Ué, não, tá tudo bem. ué, Tá bem claro. tá. Ô, gente, está aparecendo na tela? Só Vocês estou estão te Agora é. vendo, enxergando agora. Estou te tá? enxergando. Não, o PDF. Sim, Não, aparece. para Esse mim não momento está não que você tirou, aparecendo. mas apareceu antes. É. Agora você tirou. Está tirando e pondo, tirando e pondo. É porque quando nós falamos, conversamos, eu tenho que tirar Não, o PDF. não, Agora apareceu sim. todas as vezes. Por Agora isso que me está. enrola, agora me enrola. Bom, 572. A missão de um espírito é imposta? Gente, alguém conhece Luciana Silva? Eu não. Eu Não. não vou admitir, viu? Não aceita, Zélia, não aceita. Não. Eita, pau. Sem querer, apertei. Apertou? Sem querer. Peraí. Deixa aí. Sei quem é primeiro, né? Bem-vinda, Luciana. Não é ninguém do grupo, Zélia. Certo. Talvez ela precise de orientação, procurar saber quem é. Não, não vou procurar saber não, seu Edson. Sabe por quê? Porque aqui teve problemas sérios já. É melhor excluir mesmo. Já Não dá foi problema. excluída, certo? Porque aqui estamos tendo, eu não vou entrar em detalhes, porque quem está, o Edilson, a Terezinha, então hackearam já em alguns estudos, entendeu, seu Edilson? Porque o senhor não estava presente e ficou muito complicado sobre isso. Então, quem não responde, eu perguntei. Se não responde, sinto muito. Bom, vamos lá. Aí, vamos lá. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e alegra-se de a obter. Agora, o que que vocês acham sobre essa missão que ele está se referindo e a esse espírito? Esse espírito, ele está se referindo ao espírito, o quê? No mundo espiritual, é óbvio. E quando ele fala sobre essa imposição, vocês acham que um espírito que recebe uma missão vai ser imposta, gente? Não, se ele pediu, não é imposta. Ele pediu, então não é Não é? imposição. Não é imposição. Porque não existe essa. Se um espírito de lá no mundo espiritual se sente alegre de ser útil, como é que vai ser imposto? Hum? Bom, continuando alguma coisa, Edilson? Podemos Oi, Na, continuar? reali- na podemos. realidade, né, Zélia e colegas, né, companheiros aí, na realidade ele nem a pede, ele escolhe, né? São as provas, né, que nós escolhemos. Então nós não pedimos a ninguém, né, e nos alegramos de obter. É uma maneira figurada de escrever, né? É. Porque no mundo espiritual nós fazemos as escolhas, as missões que queremos executar aqui na nossa vida para o nosso progresso, né? Enfim, para corrigir certas coisas, né? Então, não seria nem pedir nem obter, mas simplesmente o espírito faz a escolha, né? Edilson? Nada não. Hã? Nada. Tá certo, então vamos continuar. Gente, como a Nilce falou, chegamos no mundo espiritual. Se temos uma noção, vamos amadurecendo. Se existe uma necessidade, nós sentimos, o quê? Vamos vir é a nossa vontade. Porque, na verdade, nós pedimos sim, viu? E quando nós chegamos no mundo espiritual, quando nos damos conta do que fizemos, o que deixamos de fazer, muitas vezes, nossa, o que que eu fiz, meu Deus? Eu necessito de uma outra oportunidade. Aí pedimos Mas você essa pede para quem, oportunidade. Zélia? Vai pedir para quem? Para nossa própria consciência. Ah,
Queria me pegar, né, bichinha? Ah, Mas isso, nós por temos isso ajudas dos nossos. temos os protetores Eles espirituais. dão, eles Eles falam. aconselham, né? Eles podem O, aconselhar. o Santo na questão Agostinho, ele fala no 570. Peraí, só um Evangelho. instantinho, peraí. Vaninha? O Santo Agostinho, no Evangelho, ele fala que nós pedimos para os nossos guias espirituais. Ele usa esse, pelo menos no Evangelho, está nessa expressão. Já já eu falo onde está. Nilce? Na 570, quando a resposta é há Peraí. os que são instrumentos cegos, em que os 70. espíritos respondem, né? Uhum. Não, os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar, ou então as missões, né? A que eles competem, né? E ele responde que há os que são instrumentos cegos, somos ainda aqueles espíritos que não temos consciência que estamos no mundo espiritual. E aí, então, através dos espíritos superiores, eles se encarregam de tenhamos uma encarnação que nos auxilie ao nosso progresso, né? É como se fôssemos induzidos a esse tipo de encarnação. Por isso, há os que são instrumentos cegos, porque ainda não temos consciência que estamos no mundo espiritual. Mas como tu falaste, né, Zélia, na questão 572, a gente já tem consciência que estamos no mundo espiritual, de como foi as nossas vidas anteriores, né, as nossas personalidades, enfim. Então, nessas horas, a gente faz as escolhas que vão nos auxiliar. Porque aqui ele está dizendo a missão de um espírito, né? Está sendo imposta ou depende da sua vontade. Aqui ele falou que há alguns espíritos que ainda continuam cegos, né? Como você deixou bem explicadinho. Então, nesse caso aqui, ele está se referindo àqueles que já estão sendo mais amadurecidos. Isso. Sim, alguém queria falar, gente? Eu escutei, eu não sei se. Bom, eu vou seguir, tá? 572A. A mesma missão pode ser pedida para muitos espíritos? Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Sim. Porque como é que vai ser? Nós estamos aqui tentando seguir, aprender. Cada um é diferente, cada um tem a sua maturidade espiritual. Então, vai a Vânia quer vir com a Nilce, com o Antônio, com a Terezinha. Zélia não, Zélia ainda está o espírito cego lá. Mas é um espírito cego. Quer ir em um determinado país, fazer uma atividade, vamos dizer, vamos para a África. Quer fazer uma coisa, quer ajudar aquelas pessoas, mas em conjunto. Será que a Nilce, o Antônio, a Terezinha está do mesmo maturidade espiritual que a Vânia? Hein? A resposta Sim, também. exatamente o que tu falou, me lembrei dos Médicos Sem Fronteira, que eu acho um trabalho belíssimo, né? Tu chega no mundo espiritual, tu não tem uma vivência como médico em várias vidas, né? Porque eu acredito que o Médico Sem Fronteira, eles são médicos que já têm uma vivência de várias vidas para se dedicarem a esse trabalho tão nobre numa região tão inóspita, né? Tão sofrida. Não é para qualquer médico fazer isso. Então, eu penso que ele já tem uma compreensão da sua missão muito grande como médico. E eu lá no mundo espiritual acho belíssimo isso e me candidato. E aí o meu bondoso protetor vai dizer assim, mas Nilce, tu não tem formação e não vai dar certo, tu não vai conseguir, tu tem certeza que tu quer? Tu vai falhar. Aí, né, eu penso que eles nos auxiliam, nos inspirando, Orientação, assim, ó, né? vamos com calma, ainda não é o momento. Eu penso que é assim. Exatamente. Isso. Ai, deixa eu lá. Exatamente. Se não estamos preparados, não. Pronto. Aí, por isso que é. Não, Nilce, ainda não está no teu tempo, não. Você vai desculpar aí, mas
Por isso que, mas nem todos são aceitos. Bom, 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Agora está entrando como que nós estávamos conversando. Lembra sobre os pais? Lá no final vai vir, olha só. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia, isso aqui é muito bonito. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Isso aqui, para mim, tudo se encadeia na natureza, é uma harmonia. Cada um pode contribuir. Imagina, gente, o que seria de nós se não existisse lá uma pessoa responsável para cultivar a terra? Teríamos o alimento? Quer dizer que isso não é uma missão? E os garis? Se não tirassem os lixos que muitas vezes deixamos nas ruas, e de nós? Cada um de nós tem sim a sua missão. Sim, Terezinha, você está pensando, está aí coçando a cabeça. Certo, tá tudo bem claro, né, Célia? Tá sim. Tá tudo bem claro aqui. Ele só está adentrando na parte dos encarnados, para chegar onde havíamos comentado anteriormente. Uhum. Olha só que interessante aqui, gente. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Inúteis. Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão. Olha só, gente, por favor, olha aí como é que está sendo utilizado esse termo, por isso que é bom comentarmos posteriormente. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Esse é muito pesado. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. É muito forte. É muito forte que essa parte do castigo, porque nós sabemos que isso é tudo temporário. Nós acabamos de falar, cada um tem o seu tempo. Se nós utilizamos, por algum motivo, tomamos um caminho, como nos damos conta, pedimos sim para retornar ou continuarmos tudo isso. Então, isso é um castigo. Nossa! É um castigo, não desse jeito, acho que a gente aprende, mas é um castigo da própria consequência de se tornar inútil, né? Então, eu não sei explicar, se torna um castigo, assim, involuntário, pela própria ação do ser, né? De que ele não percebe, espiarão, terão que corrigir, né? De alguma forma, porque não vai ficar impune, parece pesado, mas é porque se nós estamos na lei do progresso, nós viemos aqui para progredir, para trabalhar, então, e a gente tem uma vida inútil, então eu vou ter que depois corrigir isso e acaba sendo a aflição, a dor, né, causada pelo próprio ato pela minha própria escolha de não ter feito algo, né, nesse sentido, de uma missão pequena que seja, de fazer algo, né? Eu Você acho que é lembra? mais ou menos. Você lembra, Vaninha, que nós comentamos sobre as paixões? Então, Uhum. que ele, no caso aqui, está egoísta, é temporário.
vai se tornando, sim. adquirindo um hábito. Sim, mas quando se der conta, vai Isso, querer Edilson. descartar. Isso, Então, não é um castigo nesse sentido. isso. Mas Não é um o Edilson castigo. colocou direitinho, é. É o que É eu queria questão, dizer. é a Espera, deixa eu ver. questão O castigo no sentido inerente à própria cobrança interna pelo ser. Isso, Ele isso. se sente castigado. É. Exatamente. Agora, Deus, que é bondoso, vai assim: olha, Zélia, você está vendo o que você fez? Então, não é Você isso, né? vai A ser própria castigado. Você ficou. consciência. Pode, somos nós. É. Você ficou comendo chocolate o tempo todo, você vai ser castigada, menino. Se não, para aí. Hum, Vai ter uma dor de Não. morando barriga. na Suíça, hein? Que Seu delícia. Dilson. Seu Dilson. Na minha concepção, não há castigo, há consequência das nossas escolhas equivocadas. Que a lei natural, você vai sofrer as consequências da lei natural em função das suas atitudes equivocadas. É isso. Não existe castigo na lei. Deus não castiga ninguém, nem a lei castiga. Quer dizer, é uma interpretação, porque, na realidade, não tem castigo. Você é consequência dos seus atos, do passado ou do presente. Porque a vida, segundo Paulo, a vida é única. Nós temos várias existências. A questão 417 do Livro dos Espíritos é clara. Temos existências, não vidas, várias vidas. Paulo de Tarso, a vida é única, temos várias existências. Então, no Evangelho também, segundo o Espiritismo. Na 574A vai ter aí a escolha lá. Ó. Tem. A Nilcinha queria falar alguma coisa ou era a Terezinha? Me perdi. Eu ia falar do livre-arbítrio e as consequências naturais, né? As consequências que vêm, né? Como o senhor Odilson falou, as nossas escolhas, as nossas decisões geram consequências que são naturais, não é imposta por ninguém, são naturais. E essas consequências não têm como objetivo castigo, tem como objetivo o ensinamento, o aprendizado, a tomada de consciência para mudar de rumo, né? Mudar a sua forma de viver, de sentir, de viver a vida, né? Então, as consequências têm sempre esse objetivo. E a expiação, o objetivo da expiação não é o sofrimento. O objetivo da expiação é o aprendizado, a tomada de consciência, é a evolução da criatura, né? Agora, o sofrimento é por conta da pessoa, como ela encara aquela situação, né? Então, a lei de Deus, nesse ponto, né, é tão perfeita, né? E que, através das consequências dos meus próprios atos, eu vou aprender a agir melhor, não é? E, assim, é verdade, Edilson, como você falou, é uma cobrança interna. Isso, não é algo que vem de fora, externo. Exatamente. Assim, a resposta da 574A vai falar tudo isso daí. Exatamente. A Nilcinha, não sei quem estava apertando. Vamos lá. Eu acho que vocês estão com essa sobre a expiação. É compreensível? Ou vocês querem que conversemos sobre isso? Existe alguma dúvida sobre isso? Sobre a expiação? Não? Podemos continuar, gente? Porque material aqui não falta, não, viu? Eu fui buscar tudo. Bueno, vamos lá. 574A. Mas, se tinham o direito de escolha, por que não preferir uma vida que em nada lhes seria proveitosa? Entre os espíritos, há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde a sua própria custa os inconvenientes dessa inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Isso. A expiação, né? Exatamente. Pode ser ainda que tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os
incitavam à ociosidade. Eu gosto tanto dessa figurinha aqui, gente. Eu sou minha criança em relação. Eu gosto. Por quê? Eu também. Neste caso, se está com a preguiça, vai estar, abre a guarda. Entra em sintonia com quem? Que é aqueles realmente que vão, você, olha, não, Zélia, para que você vai fazer tudo? Está muito trabalho. Continua comendo teu chocolate. Então, Aí eu isso que fico você lá, está falando remete à questão 459 e à questão 567. Fala a questão da sintonia. E que eles exatamente. estão ao nosso redor o tempo todo. As duas questões falam isso. Exatamente, e por isso que eu trouxe isso, que eu acho tão bonito, porque muitas vezes nós não sabemos como funciona, mas como é assim, quando tem algo, aí eu gosto, eu sou muito visual. É. Via de Bom, regra, é eles que vos conduzem. exatamente, como já vimos acima, né? Ué, 575. As ocupações comuns nos parecem. Eita, gente. As ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz e seus semelhantes que faz os seus semelhantes realizarem. Aí vamos dizer, Isabela, sobre as obras que vamos reconhecer vai de acordo com as nossas obras. E vamos ver que o quê? Que a missão, neste caso, está se referindo a ser útil. É continuar. Oh, gente, é a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Continuando. Oi, gente, desculpa. 576. Os homens incumbidos de missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Foi o que Terezinha falou. Só tem um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via que devem cumprir os seus desígnios. Eu gostaria de. O que vocês acham sobre impulsionar pela via que devem cumprir os seus desígnios? Aqui Sim, nesse ponto, dá a entender que tem algumas missões que não são assim, vamos dizer, escolhidas, pedidas, são espíritos que são encaminhados para determinadas missões, né? Dá a entender assim, essa resposta dá a entender isso, né? Quando ele fala, são predestinadas a ela antes do nascimento e têm conhecimento? Às vezes sim, na maioria das vezes ignora. Só tem um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que deve cumprir os seus desígnios. Dá a entender, não sei o que vocês acham, mas dá a entender que o espírito ele é de alguma forma encaminhado para cumprir determinada missão. Pelo menos é o que está dando para entender aqui dessa resposta. Mas onde estaria o livre-arbítrio que tu falou, Terezinha? Sim, mas... É que no meu entender, os espíritos estão dizendo que tem espíritos que, ao encarnar, eles têm consciência do que eles vieram aqui fazer. E desde cedo eles estão nesse caminho. E outros, na maioria das vezes, o ignoram, mas vão sendo impulsionados, né, pelo impulso divino, pelas inspirações, a seguir, a trilhar o caminho que eles se propuseram. exatamente.
Entendeu? Eu entendo que seja assim. Alguns têm uma intuição certa, outros uma vaga intuição. E que conforme, né, vai o caminhar na existência, eles vão tendo uma realidade mais completa Eu da me sua peguei missão. aqui, eu me peguei nessa expressão, os homens incumbidos, né, de missão importante, são incumbidos, a entender que foram incumbidos por alguém, por alguma, né, outra inteligência. Bom, Eu me peguei eu fui buscar, Terezinha, justamente que existe essa. Eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver aqui. Eu entendi da mesma forma, assim como a Nilce. Eu não sei se vocês, Vânia, estão de acordo, Antônio. Eu entendi da mesma forma, tanto que eu fui buscar que sobre com a Madre Teresa de Calcutá. Ela, desde jovem, ela tinha algo nela. Então, ela tinha um sonho de ir para ela. Olha só, vou até ler, gente, porque neste caso, olha, Agnes Conchirá Bairá, e não sei como é que fala isso, não, viu? Conhecido como Madre Teresa de Calcutá, nasceu em Skopje, na Macedônia, no sudeste da Europa, no dia 26 de agosto de 1910. Seu pai era marceneiro, eu acho, né? É. Marceeiro? Que isso, gente? Marceiro. Que isso? Ah, não Albanês. importa. merceeiro, É merceeiro. É marceneiro. Merceeiro. Merceeiro, aquele que é digamos que tem uma fruteira, alguma coisa, né? Merceeiro, né? Ok, Como se obrigada. Agora entendi. fosse uma mercearia, né? Só como Isso, outra mercearia. A mercearia. Olha só, gente. Foi educada numa escola pública da atual Croácia. Ingressou na congregação mariana. Com o consentimento dos seus pais, no dia 29 de setembro de 1928, entrou na casa das irmãs da Nossa Senhora do Loreto, em Dublin, Irlanda. Dublin. O seu sonho era ir para a Índia, onde faria um trabalho missionário com os pobres. Em 24 de maio de 1931, fez voto de pobreza, olha, castidade e obediência, recebendo o nome de Teresa. Da Irlanda, irmã Teresa partiu para a Índia. Foi enviada para Darjeeling, não sei como se fala isso, local onde as irmãs de Loreto possuíam um colégio. Aí, deste local, ela passou a ensinar história de geografia no Colégio de Santa Maria, da congregação de Nossa Senhora de Loreto. Mais tarde, foi nomeada diretora. Chamado para a caridade. Em setembro de 1946, durante uma viagem de trem, Madre Teresa, ouviu um chamado interior que a fez decidir abandonar o noviciado e se dedicar aos necessitados. Depois de apresentar seu plano, recebeu autorização do Papa Pio XII, no dia 12 de abril de 1948. Embora deixada a congregação de Nossa Senhora do Loreto, a irmã Teresa continuava religiosa sob a obediência do arcebispo de Calcutá. Só em 8 de agosto de 1948, ela deixou o Colégio de Santa Maria. Madre Teresa dirigiu-se para Patna, para fazer um breve curso de enfermagem. Olha como ela foi galgando. Em 21 de dezembro, obteve a nacionalidade indiana, data em que a irmã reuniu um grupo de 5 crianças em um bairro pobre e começou a dar aula. Pouco a pouco, o grupo foi aumentando e 10 dias depois, era cerca de 50 crianças, tendo abandonado o hábito da congregação de Loreto. A irmã Teresa usava um sari branco, roupa indiana, debruado de azul e colocava no ombro uma pequena cruz. Congregação Missionária de Caridade. Por que eu estou lendo isso? Olha que ela sempre sentiu isso. Em 19 de março de 1948, as vocações começaram a surgir entre as suas antigas alunas do colégio. A primeira foi Sachirin, filha de uma rica família, disposta a colocar sua
vida a serviço dos pobres. Outras voluntárias foram se juntando ao trabalho missionário, mais tarde chamada Missionárias da Caridade. A congregação de Maria Teresa foi aprovada pela Santa Sé em 7 de outubro de 1950. Em agosto de 1952, foi aberto o Lar Infantil Ciste Pivan, Casa da Esperança, inaugurado o lar para os moribundos. Aí tem aqui Caricá, não sei quem fala aí. Auxiliado pobres, doentes e famintos. A partir dessa data, a sua congregação começou a se expandir pela Índia e por várias partes do mundo. Em 1963, em reconhecimento ao seu apostolado, o governo indiano concede-lhe a medalha de Senhor dos Lotos. Aí pronto. E em 1972, Madre Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, ela sempre sentiu isso. E ela foi em busca. É o que nós estamos... E tem falando sobre a missionária, do que ocorreu na União Soviética, que ela se sentiu sempre esse intuito, esse chamado íntimo. É o que nós havíamos comentado. Só que ela foi em busca. Aí tem aí, ó, olha aí, Nilce, os médicos sem fronteiras. Ela sentiu essa necessidade, foi buscar, fez até a enfermagem. Mas isso é normal, porque todos nós realmente sentimos isso. Então, recebeu ajuda do mundo espiritual? Sim, porque estava sendo o quê? Impulsionada. Teve esse chamado? Sim, teve. Teve sim. Mas aqui, teve foi impulsionada por quem, gente? Será que ela também, uma missão como essa, não tinha o mundo espiritual? Motivando-a? Então, eu entendi desta forma. Sim, sabe-se, sente que existe bem isso intimamente. Recebemos, claro, o auxílio do mundo espiritual. Para quê? Para que possamos chegar ao que nós havíamos até pedido. Então, Zélia, mas deve haver os graus, né? Então, ela talvez já havia trabalhado em outras existências, e nessa última aí, para reencarnar, ela já estava nesse patamar, e houve, eu estou falando isso assim, de um entendimento geral, né? E houve todo da própria consciência dela, falou, agora eu vou nessa missão. E aí tem todo o respaldo espiritual para que ela venha e não sucumbir, né? Que ela vá em frente. E ela talvez já estivesse nesse patamar maior de evolução, de entendimento, de vontade, né? Nos livros aquele Renúncia, do Emmanuel, né? Eu não lembro direito, lá também tem uma situação, não é menos, por isso que eu acho que existem graus, que ela vem, né, o que ela sofre, a mãe, esqueci o nome da personagem. Não é a Lívia, não. Alcione. Não, a Lívia Alcione. Isso. O que ela, né, se propõe e faz a caminhada dela é maravilhoso. Então, eu acho que assim são os graus, né? E cada pouco reencarna, né? Pessoas assim para motivar e trabalhar com a humanidade, né? É amplo, né? É lindo. É lindo. Mas Alcione vinha de Sírios e foi questionada para ela se ela realmente queria deixar a tarefa que ela tinha em Sírios. E ela se propôs por amor. Isso. Um amor Então ela tinha né? assim cabedal para isso? Sim. Então, e nós imagina, com todo esse estímulos, na medida do possível, vamos fazendo também um pouquinho mais, sempre, né? Isso estimula, assim como isso impulsiona a nós que façamos, nem que for menos, mas que façamos sempre, né? É demais, né? Hoje é dia. Que lindo, que maravilhoso. É muito lindo. Pronto. Nossa. Será que eu devo cutucar o Antônio? Cutuca?
Será que Ah, cutuca o Antônio? Bom, Antônio. não, tá aberto, pensei que estava fechado. Não, mas eu acho que. Para mim, que a Terezinha tinha falado a mesma coisa. Não sei se houve alguma Isso discrepância mesmo. no que ela falou e que o resto falou. Eu acho que eu me confundi. Mas para mim, como que é a palavra aí? Impulsionar. Impulsionar são as próprias circunstâncias da vida, a que o espírito vai se sucedendo, né, que leva ela a desenvolver essa missão que é intuitiva, já que estamos falando da segunda classe, dos que não têm consciência mais clara e que vêm com essa. É isso, mas não, aí, dentro de uma linha de. Nós estamos falando aqui de missões de pessoas que a gente conhece com mais proeminência, né? E não tem nada a ver mais diretamente no sentido de eliminar o fato que todos nós, onde quer que estejamos, temos a nossa missãozinha, né? E muitas Isso. vezes, alguns até que não são, eu não estou aí questionando a proeminência desse, daquele outro, mas na humildade da sua vivência, do seu ambiente, que não é muito, muitas vezes não é muito buscado pelos olhos mundanos, né? E faz coisas assim que a gente não, em ambientes assim bem que a gente não se sente nem bem passar perto. Isso acontece, é muito Pois interessante. é. É bom a gente pensar nisso, porque quando se fala aí, porque a questão aí, nós estamos vendo várias questões do livro aí, das relações, essa questão do nosso papel como espíritos aqui, um processo evolutivo que tudo está ligado à nossa vontade, né? Aquela coisa da vontade, né? O espírito, quando ele tem vontade, esteja ele onde estiver, tenha ou não tenha intuição daquilo que ele deve fazer, essa vontade vai sendo exercitada e as circunstâncias vão aparecendo, né? E aí, muitas vezes, alguns poucos vistos, se fossem vistos, realmente veríamos que eles fazem coisas extraordinárias, mas é que a gente desconhece por causa do foco dos olhos do mundo, né? Mas é por aí, mas é bem isso. Terezinha? Obrigada, Antônio. A questão seguinte mostra uma situação interessante de uma Vamos missão então? não prevista pelo Espírito. Vamos então? 577. Quando o homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode ter recebido uma missão não prevista. Tudo que o homem faz não é consequência de uma Tudo que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito se serve para executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura um escritor, mas apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Sim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer essa obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Acrescentemos ainda que, durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução. Bom, eu acho que isso aqui acontece, nossa, e como acontece isso? Como o Antônio falou. Nós sentimos quantas intuições, muitas vezes queremos, sei lá, gente, é porque nós estamos, é aí que está. Estamos sempre querendo missões, assim, coisas maiores. Porque a nossa tarefinha a gente não dá valor, não, muitas vezes. Queremos sempre mais.
Mas quantas são as vezes no nosso próprio lar, que estamos fazendo determinado tipo de coisa e temos uma intuição para fazer uma outra? É diário. E fazemos. E aí depois eu me pergunto, ué, por que eu fiz isso? Se eu estava aqui concentrada em fazer determinado tipo de coisa, por que eu deixei tudo e fui fazer aquilo? E justamente era o que eu estava necessitando. E nós somos instrumentos constantemente, foi o que nós vimos, os espíritos estão constantemente em contato conosco. Então, eu, sinceramente falando, aqui, eu não acho muito difícil a compreensão, não, mas eu gostaria que alguém, se quiser complementar, e aí, quem gostaria? Vânia está emocionada hoje. Essa questão, então, né, Zélia, mostra que nem todas as missões são escolhidas pelo espírito antes de encarnar. Nem todas, né? Não é isso que essa questão está mostrando? Eu acho que vai, neste caso aqui, você está esperando a missão. Mas aí, no caso, quem era que tinha vontade de fazer o quê? O espírito que o inspirou a fazer aquilo que o espírito queria fazer, mas ele está desencarnado, então ele inspira um espírito encarnado a fazer aquilo. Exatamente. E o Certo? encarnado tem a intuição, né? Tem a Ele intuição. recebe aquela intuição e cumpre, faz aquilo, né? Cumpre aquela missão que o espírito desencarnado gostaria de executar. Nossa, Exatamente, que ele fala perfeito. assim, para que eu vou reencarnar? Eu pego lá a Nilce, eu tenho lá uma sintonia com ela, e por que Eu não? vou demorar muito, né? Eu vou demorar muito para encarnar, porque Nossa, dá! Não, eu vou aproveitar. Gente, nós somos instrumentos constantes. Vai, Nilce, você vai escrever alguma coisa aí, né? Eu penso assim, ó, na questão 576, Kardec pergunta se os homens têm uma missão, os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso, tá? Então, essa é uma pergunta. Na 577, quando o homem faz uma coisa útil, aí muda a pergunta. É sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista. Muda o foco da pergunta, no meu entender. Né? Então, primeiro, um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior, ou é predestinada, ou ele pode receber uma missão não prevista. Então, acho que a pergunta é diferente aqui. Eu pensei assim, por exemplo, missão simples, como Kardec como os espíritos dizem na resposta, um espírito que quer escrever algo, encontra uma pessoa que é escritora, que tem facilidade, que tem um pensamento na mesma afinidade que ele, e ele então faz essa inspiração e ele escreve um livro, diz exatamente como o espírito gostaria que fosse escrito, tá? Eu penso assim, ó, que tudo bem, entendi essa resposta, esse exemplo. Então, deve-se dizer ainda que durante o sono, o espírito encarnado comunica-se com o espírito errante e se entendem sobre a execução. Claro, ficou claro para mim. Né? Mas no anterior, eu penso que são missões importantes, digamos Einstein. Né? Desde cedo, ele trabalhava, né, numa empresa, vendo projetos ali, que não era bem o que ele se interessava, mas nas horas folga, nas horas, ele ia para aquilo que ele queria fazer. Então, quando o espírito vem com uma missão predestinada, que eu acredito que é um espírito muito elevado, já com um grande conhecimento, né, nessa área,
um espírito de alta envergadura, vários, não é um, é uma unidade coletiva, ou várias individualidades, virão inspirá-lo para fortalecer o seu projeto e dar força. Então, eu acho que essas são duas perguntas bem diferentes aqui, no meu entender, que a Mas gente eu tem que também. prestar atenção para não fazer um pouco de confusão e pensar que é a mesma coisa, no meu Exatamente. entender. Para mim, eu também entendi desta forma, tanto que fomos conversar sobre a Madre Teresa de Calcutá e essa parte aqui das inspirações que o próprio espírito queria reencarnar. Quem escreveu um livro, aí recebe, procura um instrumento que está mais em sintonia com ele. Gente, olha, alguém quer comentar alguma coisa? Porque já estamos, não, já são 20, 30 aqui, aí 15, né, gente? 15. Eu Alguém quer comentar alguma coisa antes que eu. Zélia, só para... realmente, a Nis colocou bem, houve uma mudança de foco. Mas a gente poderia dizer que no atacado tudo conduz para a mesma direção, né? É um processo que a gente vai se... Mas eu gostaria de aproveitar a questão 577 especificamente para falar de uma coisa que me chama muito a atenção e que eu gosto imensamente. Estou sempre procurando é a influência, especificamente porque o exemplo dado é o exemplo do livro, e a influência tão grande do mundo espiritual na mente dessas pessoas. Ou seja, na literatura, mais especificamente na literatura. Tem exemplos assim tão extraordinários. Os maiores escritores da história da humanidade foram assim quase que como um apêndice, como instrumento dessas influências. É um negócio assim de louco. E eu aqui aproveito a oportunidade para sugerir um livro. Houve um médio aí, tem um médio aí, que ele era muito ligado ao Herculano Pires, que chama-se Jorge Resini. Ele é relativamente bem conhecido, porque ele escreveu várias obras, teve uma participação muito grande com o professor Herculano nas batalhas dentro do movimento espírita. E ele tem várias obras, uma delas, inclusive, muito interessante, tem um campo da poesia que é considerado o segundo Parnas de Além Túmulo, porque quando fala em obras psicográficas mediúnicas, todo mundo vai para o Parnas, né? E a dele inclusive, o professor Herculano escreveu um prefácio, quase 30 páginas desse livro, que eles eram muito ligados. Mas tem uma outra que chama-se Espíritos e Fantasmas, onde ele percorre uma lista enorme de escritores nacionais e internacionais. Extraordinária a obra. Mas eu vou mencionar aqui especificamente um escritor muito famoso, um dos maiores escritores da língua inglesa. O próprio Conan Doyle podia servir como exemplo, mas o Conan Doyle era um espiritualista que viveu quase a metade da vida dele, não só promovendo, como até financiando o espiritualismo, né? Mas o Charles Dickens, não sei se vocês devem conhecer, o Charles Dickens, não tem uma obra dele que praticamente ela não tem esse cunho mediúnico. E a última, que chama-se Os Mistérios, eu recomendo essa obra com todos a ênfase que possa. A última obra dele foi escrita, chamava-se Os Mistérios de Edwin Drood. Edwin Drood seria isso, Os Mistérios de Edwin Drood. E ele morreu no meio dessa obra. 3 anos depois que ele morreu, um mecânico aqui de um estado aqui mais do norte dos Estados Unidos, ele foi um escritor muito famoso lá na época do vitoriano, a exploração de crianças, aquele mundo maravilhoso vitoriano, daquela cultura extraordinária do mundo civilizado, né, como ele costuma dizer. As misérias eram um negócio assim extraordinário. E todas as obras dele têm esse cunho mediúnico, mas ele não tinha nada a ver com ele, não era médium, não era espiritualista, não tinha nada disso. Então, esse livro, Os Mistérios do Edwin Drood, ele morreu no meio do livro. Uns 2 ou 3 anos depois, um mecânico iletrado, aqui, quase que analfabeto, no estado norte aqui, de repente nunca não tinha nada a ver com um fenômeno mediúnico, com espiritualidade, mas estava na onda do... Isso foi bem no período do movimento do moderno espiritualismo. Ele começou a dizer que estava recebendo o espírito
que estava sendo influenciado por esse espírito e tal, e terminou a obra. Para fazer uma história curta, para não ficar muito grande, eu li já tanto em inglês como em português, tá? Essa obra está em português. O Hermínio Miranda, que é um escritor extraordinário, li muito o Hermínio Miranda, um grande espírito, ele foi na Inglaterra, na fundação do Charles Dickens, e pediu autorização para pegar os originais, que nunca tinham saído do arquivo, isso quase 100 anos depois, e traduziu do original, e traduziu a segunda, e pegou a segunda parte, também traduziu, e fez, já estou saindo, e fez esse livro aqui, e escreveu esse livro aqui, Os Mistérios de Edu. Eu vou passar dentro no... Tira uma foto, Antônio, do Antônio só do que é o livro. seguinte, ele fez uma Fiquei coisa muito interessante, curiosa. vocês estão vendo essa marca aqui, ó. Ele desafia o leitor a não olhar no final do livro, porque ele desafia o leitor a descobrir onde termina a parte escrita pelo Charles Dickens e começa a parte escrita por esse... Bom, eu estou falando que eu li as duas, né? Porque eu tenho lido mais muito. Eu vim para cá com uma sede tão grande de conhecer espiritualismo, e tenho lido assim numa... Isso aqui é apenas uma obrinha dessa aqui. Na verdade, eu estou aí na mais de 20 do Andrew Jackson Davis, estou quase terminando. Me fascina muito isso, porque tudo está ligado, isso tudo faz parte de um grande plano. Então, eu aconselharia, vou tirar foto e mandar para vocês só a capa do livro, e aqui também que ele faz uma... E o Hermínio Miranda era um escritor extraordinário. Eu, Hermínio Miranda, me lembro muito do Paulo, até o Paulo faz muito uma menção dele, na questão do livro do Mesmer, que ele também acompanha aquela onda de que o Mesmer teria sido um charlatão, aquela coisa toda. Mas o Hermínio Miranda era um contador. Ele morou 5 anos aqui, e ele ficou quase um ano recluso na Universidade de Duke, na Virgínia, voluntariamente para fazer pesquisa para as obras dele. E ele tem obras assim, extraordinárias. Foi um escritor, eu gosto demais dele. Foi o escritor que eu mais li depois de Herculano Pires. E aí, mais uma obrinha desse tamanhozinho. Aqui, o nome da obra do mesmo escritor chama-se Christmas Carol. A Christmas Carol. A Carol, né? Carol, como é música de Natal, né? Uma musiquinha de Natal. Lamentavelmente, quer dizer, não é lamentavelmente, esse livro foi traduzido no Brasil como Os Três Espíritos de Natal. Você conhece. Aquele tradutor lá do grupo de Matão, lá, acho que chama dele, o Leal, Walter Leal, um negócio assim. Ele traduziu. Mas essa obra... É o Wallace Leal Rodrigues. Isso, ele traduziu como Os Três Espíritos de Natal, porque tem uma sequência de 3 espíritos que aparecem para o... É muito bonito. Aquela É coisa muito toda. bonito. E eu não gosto dessa coisa de mudar título de livro. Uma canção de Natal. Esse é o título da obra em português, porque o Natal é o momento em que as pessoas que tocam... Eu, por exemplo, sou natalino fanático. Eu já começo agora, eu começo a brigar agora com a minha mulher para comprar coisa de Natal, árvore de Natal. Eu sou pego, isso deve ter uma razão espiritual. Tudo é razão espiritual, obviamente, mas isso é demais. Essa obrinha, ele fazia capítulo por capítulo e ele declamava, porque naquela época as obras eram ditadas aos pouquinhos, né? E essa obra existe, olha, se você for botar entre peças teatrais, filmes, eu, aliás, cheguei aqui no mesmo ano, começou um projeto multimilionário aí de um grupo que fez ela num teatro grande aqui no Madison Square Garden, um grande aqui no centro de Manhattan, e eu tive o privilégio de conhecer os quase 100 atores, e um dos principais... Eu cheguei a ser amigo dele, ele chegou a vir aqui em casa almoçar comigo, tocar música, tá? E eu nem falava inglês naquela época, eu estava começando. Por quê? Eles faziam 4 shows diários e eles iam para fazer os ensaios e nos intervalos ir no restaurante para almoçar. E esse cara chegava lá, ele me ajudava, porque o restaurante era invadido por uma... Então, essa obra, o peso emocional
sociológico, moral, e não tem limite. Ela não tem nem 100 páginas. Na mente das pessoas é tão gigantesca. Eu não conheço uma obra não mediúnica. Eu não diria que é mediúnico, porque ele não era um médium dito. Ele nunca fez nenhuma obra que ele assumisse, porque ele não tinha nada com espiritualidade. Ele é tão gigantesco que compensa a gente. Eu vou também botar o títulozinho dela. Até vou passar ela, que eu tenho ela aqui em PDF. Mas é um negócio assim de louco. Então, o exemplo dado aí é muito. E eu estou até me expandindo aqui, Zé, me desculpa se eu me cutucou, aí eu se arrependo. Mas Então, mas peraí, eu te cutuquei para terminar assim, tudo bem, tá certo? Tá, Mânia, obrigada. Mas eu vou parar aqui, porque você já falou o nome da pessoa, né, do pode autor, estar gravando, vai né? colocar e podemos continuar, certo? Porque senão fica muito extenso, tá beleza? Então, até a próxima, gente. Obrigada.